Olá, pessoal. A gente hoje vai continuar a nossa disciplina de adubação e nutrição mineral de plantas. Vamos falar especificamente do fósforo, fósforo na planta, como ele é absorvido, quais são as funções, sintomas de deficiência, algumas reações do fósforo no solo e recomendação, e também, né, os principais adubos utilizados e a recomendação desses adubos para as principais culturas. Bom, de acordo com as nossas aulas anteriores, nós verificamos que essa questão do NPK, o pessoal utiliza muito, né? Todo mundo utiliza muito o NPK, e nós verificamos que, por exemplo, a questão do nitrogênio e o potássio está sempre encabeçando os adubos mais comercializados, tem a ver com a questão, principalmente, da maior absorção desse elemento, né? Então, por exemplo, nós verificamos que a soja, o milho, o nitrogênio sempre está em primeiro lugar dos nutrientes mais absorvidos. Em segundo lugar, vem o potássio para algumas culturas, como no caso da soja e do milho, mas outras culturas, por exemplo, como tomate, cucurbitáceas, manga, banana, fruteiras em geral, o potássio ele é mais absorvido. Então, assim, eles ficam brigando entre os nutrientes mais absorvidos pela planta. Isso dá uma importância maior a esses dois elementos. E em terceiro lugar vem o fósforo. Daí essa questão do maior consumo do NPK. Mas por que o fósforo vem junto com esses outros dois? Se nessa tabela aqui, por exemplo, nós verificamos que as quantidades extraídas de fósforo não estão em terceiro lugar. Se nós verificarmos aqui, por exemplo, no caso da soja, ele vai ficar em quarto na posição dos nutrientes mais absorvidos. O milho também. Terceiro lugar ele está aqui, né? Então, assim, em geral, o fósforo, ele não é o nutriente mais absorvido. Aqui, por exemplo, no caso dos cítricos, até o enxofre é mais absorvido do que o fósforo. Então, por que ele vem em terceiro lugar como os nutrientes mais importantes a serem utilizados na planta? Isso tem a ver com a questão do solo. Parte do fósforo, na verdade, grande parte do fósforo, ele é não lábil. Nós chamamos esse fósforo de não lábil, que seria o fósforo fixado, muito forte pelos óxidos de ferro e alumínio e por argilas do tipo 1:1. Solos muito intemperizados, eles têm uma alta fixação por alguns elementos, como é o caso do fósforo e também potássio. Então, assim, utilizar um elemento que é muito fixado pelo solo, ou seja, você coloca o adubo, o solo fixa esse elemento, não deixa ele disponível para a planta, faz com que nós tenhamos que colocar muito desse nutriente no solo. As adubações fosfatadas geralmente são bem maiores do que as adubações com potássio e nitrogênio, justamente para que o solo pegue uma parte e deixe alguma coisa para a planta, tá certo? Então, o fósforo, quando ele está na solução do solo, e é essa parte do fósforo que interessa a planta, porque é da solução do solo que ela retira esse elemento. Então, se ele está na solução do solo, ele veio através do fertilizante, ele pode ir para a planta ou ele pode também ser drenado, né? Principalmente porque ele é um ânion. Existem poucas cargas positivas no solo, existem mais cargas negativas, para reter cátions. Esse fósforo na solução que veio do fertilizante, se ele não for logo absorvido pela planta, ele vai para a região lábil, vamos dizer assim, uma região onde há uma dissorção com as partículas de argila, os colóides em geral, e óxidos. Mas se ele entrar na parte não lábil, que seria a composição da estrutura desses minerais, ou seja, o elemento entra na estrutura e fica, então não teria como voltar para a solução do solo. Se ele entrar nessa parte aqui, né, do fósforo fixado, não lábil, então aí já seria um fósforo perdido. Algumas pesquisas já têm sugerido o uso de silício para liberar parte desse fósforo para a solução do solo. Então, se alguém tiver o interesse, procura alguns trabalhos que verifica essa questão do uso do silício no solo para o aumento da disponibilidade do fósforo. Bom, o fósforo
vamos já falar sobre isso aqui, mas já vou adiantar. Geralmente são duas formas em que o fósforo é absorvido pela planta. O H2PO4- é uma das formas absorvidas pela planta, e a outra forma é o HPO4-2-, que tem um 2-. E essas formas são totalmente influenciadas pelo pH do solo. Quando o pH está ácido, ou seja, existe muito hidrogênio, a forma predominante é o H2PO4-. Quando esse pH começa a ficar de neutro para alcalino e começa a reduzir a quantidade de íons H+, aí ficaria essa forma a mais predominante, o HPO4-2-. Mas, independente do pH, né, ele absorve ou essa forma ou essa forma. Geralmente, a maior absorção acontece em pH neutro, né? Vamos já verificar o porquê. É nessa faixa aqui que o fósforo é mais absorvido. Bom, por que essa faixa é a faixa mais absorvida pelo fósforo? Né? Vamos lembrar que o fósforo é um ânion. Então, como um ânion, ele é muito atraído por cátions. Né? Então, assim, no caso de um pH 3, um pH muito ácido, nós sabemos que solos muito intemperizados, que têm uma acidez elevada, é um pH muito baixo. Esse solo, em geral, ele apresenta grandes quantidades de alumínio, né? Óxidos de alumínio, na verdade, óxidos de ferro e argilas do tipo 1:1. Aqui, no caso, né, principalmente na região do Cerrado, onde o intemperismo está causado pela chuva e outros fatores, fez com que grande parte da argila 2:1 se transformasse em argila 1:1. Então, esse tipo de solo latossolo, né, solos mais antigos, que são em geral, solos que têm uma grande capacidade de fixar o fósforo, num pH 3, essa fixação acontece basicamente por ferro. Em pH 3, óxidos de ferro, eles são mais predominantes e eles atuam aí na fixação desse fósforo. Se você consegue fazer uma calagem e elevar esse pH para 4,5, mais ou menos, aí nós teríamos aqui uma melhoria na questão da absorção do fósforo pela planta, porque reduziria muito essa fixação do ferro, mas em contrapartida está crescendo aqui outro tipo de fixação, que é a fixação do fósforo pelo alumínio. Então, em pH 5,5, essa fixação é bem elevada, mas agora não pelo ferro, mas pelo alumínio. Mas verificando aqui que essa fixação é bem menor do que a fixação causada pelo ferro em pH 3. Então, vamos lá. pH 3 há uma alta fixação ocasionada principalmente pelos óxidos de ferro. Se o pH aumenta até 5,5, essa fixação é também elevada, mas porém menor, e dessa vez causada pelo alumínio. Se o pH do solo aumenta, aí sim nós temos aqui a melhor faixa, então assim, o melhor faixa de pH, na verdade, para que haja fixação, na verdade, absorção do fósforo, porque é nesse pH 6,5 e 7, onde há pouco óxido de ferro, há pouco óxido de alumínio. Então, seria aqui a melhor faixa de pH para aplicação do adubo, ok? Porque é nessa faixa aqui onde há pouco desses agentes fixadores. Entretanto, se você errar a calagem e esse pH passar de 7 e bater em 8, aí já acontece aqui a terceira montanha de fixação, mas aí não é causada nem por ferro, nem por alumínio, e nem por caulinita, vamos dizer assim, nem por argilas do tipo 1:1, mas sim pelo cálcio. Como o cálcio é um cátion, ele vai se fixar com o fósforo, que é um ânion, ok? Ele vai se juntar com o fósforo. Então, assim, vai deixar o fósforo indisponível, vai formar aqui, né, fosfato de cálcio. E é o que acontece muitas vezes quando você formula soluções nutritivas contendo adubos com cálcio, adubos solúveis com cálcio e fósforo no mesmo recipiente. Grande parte desse fósforo e desse cálcio podem
flocular, e aí ficam indisponíveis na solução para ser aplicado. Ok? Então, o melhor pH para se fazer uma adubação é pH 6,5 a pH 7. Então, aplicação de fósforo, adubação com fósforo, não se faz antes de uma correção de solo. Isso é muito importante. Bom, alguns fatores que afetam a disponibilidade do fósforo. Quantidade de argila. Imagine que um solo só tem areia. Então, se ele só tem areia, ele tem pouca argila, independente do tipo de argila. Nós sabemos que argilas do tipo 1:1 são as argilas que mais fixam elementos. Vocês lembram lá na questão da gênese e do solo e mineralogia, que é outra disciplina, que os minerais, quando são muito intemperizados, eles expõem os seus cristais, eles expõem a sua estrutura. Isso facilita que alguns elementos entrem na estrutura e façam parte desse mineral. Isso é a questão da fixação. É por isso que eles se fixam mais, que eles estão todos quebrados e os cristais estão quebrados, e essa desorganização da estrutura do mineral faz com que haja brecha para que outros elementos entrem na estrutura. Então, quantidade de argila. Quanto maior a quantidade de argila, maior a fixação do fósforo e menor disponibilidade para a planta. Tipo de argila. Argilas do tipo 1:1 fixam mais fósforo do que argilas do tipo 2:1. Época de aplicação. Nós temos que também levar em conta a questão, se, por exemplo, se não chove, se você não está utilizando irrigação e esse adubo tem baixa solubilidade, então pouco do fósforo vai ser disponibilizado para a solução do solo. Tem que saber a questão também da utilização de um adubo solúvel, aplicação de irrigação para que esse fósforo seja disponibilizado para a planta. A aeração também, né? Grande parte do solo, do fósforo, ele é solubilizado por micro-organismos, então também depende da questão da aeração. E aí compactação também, porque compactação atinge diretamente na aeração do solo. Umidade, como eu já falei, que influencia diretamente não só a solubilidade do adubo, mas também a questão da absorção pela planta, de fósforo. Nível de matéria orgânica, é interessante que haja matéria orgânica, porque a matéria orgânica, ela contém ácidos orgânicos, bem como também micro-organismos que podem facilitar a solubilidade de adubos de baixa solubilidade. Então, por exemplo, você aplicar um fosfato de rocha natural, precisa ter micro-organismo atuando nessa solubilização, ácidos orgânicos, para liberar o fósforo presente nesse fosfato natural. Outros nutrientes também são importantes, porque nós já verificamos que alguns elementos participam, né, na absorção de outros elementos de forma sinérgica. Quando a planta absorve um elemento, ela também automaticamente absorve outro. E o pH do solo, né? Como nós verificamos que pH muito ácido causa fixação do fósforo ou por ferro ou alumínio, óxidos de ferro e óxido de alumínio, e pH acima de 7 causa fixação do fósforo pelo cálcio. Bom, algumas adaptações, na verdade, simbiose de planta com alguns micro-organismos, no caso desse aqui, por exemplo, o fungo micorrízico arbuscular. Esse fungo, ele meio que imita uma raiz, ele entra aqui nessa parte da raiz, ele interage com a raiz e faz essa simbiose, né? Cria aqui algumas hifas que imitam algumas raízes, ele absorve o fósforo que não está, em geral, tão disponível para a planta, ele não está, como, por exemplo, o potássio, que é absorvido rapidamente por fluxo de massa. Então, já que esse fósforo está muito limitado à raiz, ou por fixação, ou por baixa quantidade no solo, essas pequenas raízes podem encontrar alguns átomos de fósforo aqui, soltos, e podem trazer para dentro da raiz. Isso causa aí uma melhoria no crescimento das plantas, porque
algumas regiões onde a raiz não encontrou o fósforo, essas hifas podem encontrar, podem absorver, e em contrapartida a planta disponibiliza açúcares para esse fungo. Aqui, por exemplo, só uma foto para dar de exemplo, no caso dessa associação, que é muito vantajosa para a planta. Aqui, por exemplo, um experimento onde essas daqui, as testemunhas ou controle, não receberam o fungo micorrízico, é o mesmo solo, e nesse caso aqui recebeu o fungo micorrízico arbuscular. Ou seja, tinha fósforo, mas não estava sendo alcançado pela planta. A planta não estava conseguindo absorver esse fósforo, porque ele tem uma baixa mobilidade, né? Nós sabemos que o fósforo tem uma baixa mobilidade porque rapidamente ele é fixado. Então, ele fica rapidamente preso nas partículas de argilas e também dos óxidos. Então, o fungo micorrízico consegue absorver parte desse fósforo que não está ao alcance da raiz e passar para a planta e, assim, promover o melhor desenvolvimento da planta. A absorção do fósforo, como já falei, ele se dá em duas formas, aniônicas, HPO4 2- ou H2PO4-. Ele é componente principalmente do DNA da planta. Aqui tem um vídeo, eu vou passar para vocês o link, para que não haja problema de direitos autorais. Bom, ele é componente também do RNA, né, como já falei, do DNA também. Ele, numa base nitrogenada, que compõe o DNA e o RNA, está ligado aqui um açúcar e um grupo fosfato. Então, ele é componente estrutural aí, diretamente do DNA e RNA. Daí a importância desse elemento, porque ele é considerado um elemento essencial. Porque sem ele, a planta não consegue viver, na verdade. Existem três formas, né, de saber se um nutriente é essencial. Ele faz parte diretamente do metabolismo da planta, sem ele a planta não consegue sobreviver, e em terceiro lugar, nenhum nutriente pode absorver ele em suas funções. Então, ninguém pode substituir o fósforo nessa função aqui de composição dos nucleotídeos. Bom, ele também é responsável pelo armazenamento e transferência de energia. Para quem lembra lá em fisiologia vegetal, a energia que é liberada no ATP é justamente a energia que sai quando há uma separação do ATP. Quando o ATP se separa em ADP e PI, né, essa separação causa aí uma extrusão de energia, essa energia que a planta utiliza. Então, assim, ele basicamente faz parte da estrutura do ATP e é responsável pela transferência de energia devido a essa separação que o ATP, né, provoca, e aí essa liberação de energia utilizada aí para vários outros fatores metabólicos. Fósforo como reserva. Nós sabemos que para que haja germinação, a semente precisa ter um start, né? Então, esse start ele pode ser através de uma baixa concentração de inibidores, uma baixa concentração em um dado momento de substâncias que até então estavam inibindo a germinação. Essa germinação também pode acontecer quando há uma quebra na dormência física, é o caso de sementes que têm uma casca grossa e essa casca vai sendo quebrada ao longo do tempo, através da água, através da abrasão de partículas, e nós sabemos que essa germinação, independente do start que acontece nessa semente, ela precisa de energia para que aquelas substâncias presentes na raiz possam aí se transformar em embrião, possam se transformar em folha, em caule. Então, a substância capaz de transformar o que tem ali de dentro, de amidos, proteínas, e fazer com que a máquina de germinação aconteça, é a fosfina. Na verdade, os fitatos. Esses fitatos, que são substâncias capazes de liberar energia para queima de lipídios, formação do RNA, DNA, produção de proteínas,
Então, isso tudo acontece devido à presença do fósforo nesses fitatos. Então, aqui só um exemplo da germinação de 0 a 72 horas, que esses fitatos, que são substâncias que são a energia da semente, elas vão diminuindo, lógico, né? Vão sendo consumidas, essa energia vai sendo consumida ao longo das horas, e a produção de lipídios vai aumentando, a produção de RNA e DNA vai aumentando. Então, a importância também do fósforo como reserva, substância de reserva energética para a semente da planta. Então, vamos falar agora sobre alguns sintomas de deficiência do fósforo, né? Lembrando que esses sintomas de deficiência são mais evidentes em plantas monocotiledôneas. Então, quando nós falarmos aqui de algumas dicotiledôneas, são casos específicos, mas no caso das monocotiledôneas, milho, sorgo, arroz, em geral, os sintomas são os mesmos. Bom, o sintoma de deficiência nas monocotiledôneas, em geral, acontece nas folhas velhas e deixa as folhas velhas ou bordas ou pontas arroxeadas. Então, esse é o principal sintoma de deficiência do fósforo em plantas monocotiledôneas. Então, aqui é o caso do milho, ok? Deixa as folhas velhas com essa cor roxa, púrpura. E também outro exemplo do milho com pontas arroxeadas. No caso de uma dicotiledônea, por exemplo, citros, aí ele já vai mostrar outro sintoma de deficiência. Você vai cortar a laranja, por exemplo, e vai verificar que há uma formação maior dessa casca aqui, desse gomo. Isso é falta de fósforo. Essa redução aqui desse conteúdo interno, isso aqui é perda de produto, né? Essa laranja aqui vai render bem mais do que essa primeira, que tem todos os nutrientes, NPK. Esse aqui, por exemplo, só foi adubado com nitrogênio e potássio, menos o fósforo. Então, é redução na quantidade de litros de laranja por hectare. Litros de suco de laranja por hectare. A soja, por exemplo, verifica-se uma redução no tamanho da folha e uma coloração verde claro, vamos dizer assim, né? Mas isso pode levar a outras interpretações, por exemplo, deficiência de ferro e outros micronutrientes que têm aí uma deficiência parecida. Então, no caso da soja, nós precisamos, e também de outras culturas de cotiledôneas, nós precisamos fazer análise foliar. Na verdade, independente se é dicotiledônea ou monocotiledônea, precisamos aliar o sintoma visual com a análise foliar. Mas no caso, por exemplo, da soja e outras dicotiledôneas, que é muito difícil verificar esse arroxeamento, nós precisamos diretamente verificar através da análise foliar qual nutriente está em deficiência. Esse vídeo ele vai explicar como são obtidos os adubos fosfatados. Eu vou disponibilizar para vocês o link, porque eu não vou passar aqui o vídeo, porque pode ter problema com direitos autorais. Então, eu vou passar para vocês o link sobre essa matéria de obtenção de adubos, a produção dos principais adubos fosfatados. Basicamente, esse é o esquema que nós podemos utilizar para explicar como é que é feito, como são produzidos esses fertilizantes. Bom, primeiramente tem que achar uma rocha rica em fósforo. Chama-se, então, de rocha fosfatada. Minerais como a apatita, que são ricos em fósforo, devem estar presentes nessa rocha. Então, se você utilizar essa rocha moída, por exemplo, né, é o que se chama também de rochagem. A rochagem é a aplicação de rocha moída. Ou seja, ela não passou por nenhum procedimento químico, somente físico. Isso faz com que você tenha aí um produto de baixa solubilidade. Isso aí não é tão interessante para quem precisa colocar fósforo prontamente disponível para a planta. Um material desse, uma rocha dessa que tem uma baixa solubilidade em geral, vai liberar muito pouco desse nutriente ao longo do tempo. Isso é interessante, essa rochagem, a utilização dessa rocha moída, para quem quer manter somente
fazer manutenção desse fósforo ao longo do tempo. Você já fez uma adubação de semeadura, uma adubação de fundação com fósforo, e se você deseja somente manter esse fósforo sendo liberado ao longo do tempo, é interessante fazer essa rochagem. Mas, em geral, o que se utiliza mesmo são fertilizantes mais solúveis. É o caso do superfosfato simples, que ele é obtido através da rocha fosfatada com o ataque ácido, né, do ácido sulfúrico. Pega o ácido sulfúrico e faz essa acidificação dessa rocha. E aí, assim, essa acidificação com ácido sulfúrico libera gesso, ok? E aí obtém-se o superfosfato simples. Com a acidificação dessa rocha fosfatada com ácido sulfúrico, há também liberação do ácido fosfórico. E também, novamente, liberação desse gesso, desse subproduto. Se pegar esse ácido fosfórico, que já é um subproduto da combinação do ácido sulfúrico com a rocha fosfatada, pegar esse ácido fosfórico e novamente acidificar a rocha fosfatada, obtém-se assim o superfosfato triplo, que é um fertilizante mais concentrado em fósforo. Se pegar esse ácido fosfórico e juntar com amônia anidra, aí obtém-se dois tipos de fertilizantes mistos, que é o monoamônico fosfato e o diamônio fosfato. Esses dois fertilizantes contêm fósforo e nitrogênio em combinações diferentes e são utilizados na fertirrigação. São fertilizantes totalmente solúveis. Tem também os termofosfatos, que são produtos obtidos através da fusão de rocha fosfatada, outros tipos de minerais, e que no final há um produto onde há combinação de vários elementos, silício, cálcio, fósforo. Então são produtos que têm aí vários elementos à disponibilidade da planta. Então, o ácido fosfórico, vou mostrar agora para vocês algumas fórmulas químicas. O ácido fosfórico, ele é obtido da seguinte forma. Tem-se a rocha fosfatada, que aí nós podemos aqui ver que há o fósforo na composição, há também o cálcio, em geral há muito cálcio nessas rochas fosfatadas, e há esse F aqui, que são outros nutrientes associados, como por exemplo o silício. Então, essa rocha fosfatada rica em minerais como silício, cálcio e fósforo é atacada pelo ácido sulfúrico na presença da água. E aí a liberação do gesso, CaSO4, e liberação do ácido fosfórico, que é utilizado aí, né, para novamente acidificar a rocha fosfatada e conseguir o superfosfato triplo, ou pegar esse ácido fosfórico e juntar com a amônia anidra para conseguir o MAP ou o DAP, ok? Bom, o super simples, como nós já falamos, é a acidificação da rocha fosfatada pelo ácido sulfúrico, liberando aqui o superfosfato simples e também o gesso, a produção de gesso. Então, grande parte do gesso utilizado na construção civil e também na agricultura é proveniente do beneficiamento da rocha fosfatada na produção do superfosfato simples. Nós temos aqui o superfosfato triplo, que é a acidificação da rocha fosfatada com o ácido fosfórico e formação somente do superfosfato triplo. Há também a produção de outros produtos, mas aqui nessa fórmula eles não coloquei. Superfosfato duplo, que seria a acidificação da rocha tanto pelo ácido sulfúrico como pelo ácido fosfórico. E aí você teria aqui um produto que teria o fósforo e o cálcio na sua composição, ok? O MAP, que é a junção do ácido fosfórico com o amônio, desculpa, a amônia. Aí você teria aqui o monoamônio fosfato e o diamônio fosfato, que é a junção do fosfato com duas moléculas de amônia. Temos também o fosfato parcialmente acidulado, né?
Utiliza-se só a metade da concentração de ácido sulfúrico na acidificação dessa rocha. Aí você teria aí um superfosfato simples junto com gesso. Os termofosfatos, como já falei, que são materiais que através da fusão, por exemplo, quem trabalha no beneficiamento do ferro, pega esse material, pega essa rocha rica em ferro, submete essa rocha a altas temperaturas e aplica calcário. Só um exemplo. Então, essa fusão faz com que haja a união de vários minerais, inclusive silicato de magnésio, micronutrientes, cálcio, fósforo. Então, os termofosfatos são algo parecido. É a fusão de vários elementos, né, através geralmente do beneficiamento de algum minério. Bom, as principais rochas encontradas que são ricas em fósforo são as apatitas. O problema delas, como eu já falei, é a baixa solubilidade. Então, se você pegar uma rocha rica em apatita, moer e disponibilizar através de uma rochagem, que seria uma adubação a lanço, não teria aí uma boa disponibilidade desse fósforo, teria muito baixa ao longo do tempo. Disponibilidade tende a aumentar com o tempo, porque, como já falei, essa solubilidade ela é feita basicamente pela acidificação dessa rocha por ácidos orgânicos e também pela própria decomposição dos micro-organismos do solo. Ela é eficiente em solos ácidos, justamente como a gente já viu, é a acidificação da rocha que faz com que haja liberação do fósforo. Então, utilizando o mesmo princípio, se você faz uma adubação com esse tipo de material de baixa solubilidade em solos ácidos, é melhor para que haja a solubilidade dessa rocha e liberação desse fósforo. E aí é interessante utilizar fontes mais solúveis de P2O5. Em geral, não tem, né? No geral, não se encontra tão facilmente fontes mais solúveis, rochas mais solúveis. O que se faz é o ataque ácido dessa rocha para, assim, se obter fertilizantes mais solúveis. É o caso do superfosfato, simples e triplo, mas eles não são tão solúveis como o MAP e o DAP. Então, o superfosfato simples e o triplo são utilizados em solo, e o MAP e o DAP, basicamente, são utilizados na fertirrigação, que também pode ser utilizado no solo. Agora nós vamos falar sobre recomendação de adubação com fósforo, e aí vamos utilizar como referência o livro da Embrapa, que faz recomendação de adubos e corretivos na região do Cerrado. Bom, nesse livro, ele vai trazer algumas tabelas de interpretação dos teores de fósforo no solo, para saber se está adequado, baixo ou alto. Dependendo da condição em que esse teor de fósforo no solo está, nós vamos colocar mais ou menos adubos fosfatados. Só que nós temos que levar em conta algumas coisas. Primeira delas, a questão do extrator. Existem alguns extratores para se determinar o teor de fósforo no solo. Existe o MELIX1, essa primeira tabela aqui é referente aos teores de fósforo extraídos através do MELIX1, que é uma combinação de ácidos. Existe também a questão de outra metodologia, que é a resina. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se na tua análise o teor de fósforo foi feito, né, foi determinado, seguindo qual metodologia. Se foi o MELIX1, pronto. Nós temos aqui uma tabela de interpretação. Porém, essa tabela é para sistema de sequeiro. Para sistema irrigado, essa segunda tabela aqui. No livro, vocês vão encontrar essas duas tabelas. Eu também vou colocar para vocês lá no sistema uma apostila compilada, que foi feita, muito boa, por sinal, que tem essas tabelas já todas compiladas. Bom, e tem a terceira tabela, que vai trazer informações sobre teor de fósforo no solo, quando esse fósforo foi obtido através da resina trocadora de íons.
ok? Só que, assim, na mesma tabela vai ter tanto para sequeiro como para irrigado. Vamos agora fazer um exercício aqui para verificar como nós podemos utilizar essas tabelas. Bom, vamos imaginar que vamos fazer uma recomendação para milho irrigado, ok? E precisamos, assim, então, saber se na análise é o MLX1 ou a resina. Vamos verificar aqui logo. Vou passar aqui para vocês aqui duas partes de uma análise de solo. Nessa análise que eu peguei o fósforo, eu verifiquei, na verdade, que o fósforo foi obtido através do MLX1. Quem tiver interesse na tabela toda, no laudo incompleto, eu posso também colocar o laudo completo no sistema, tá bom? E esse laudo ele vai trazer tanto o teor de fósforo, que eu vou utilizar aqui dentro dessa tabela, porque eu quero fazer uma recomendação para milho irrigado, como também o percentual de argila, ou seja, preciso dessas duas informações. Percentual de argila nesse solo, de exemplo, é 27%, então está entre 16% e 35%, e o teor de fósforo na análise é de 3,2 miligramas por decímetro cúbico. Ou seja, ele está aqui, ok? Entre 0 e 10, muito baixo, né? Vamos lá de novo. O teor de argila está entre 16% a 35%, porque ele é 27%, e como é 3,2 o teor de fósforo na análise, está entre 0 e 10. Então, é justamente aqui o ponto onde meu solo se encontra em relação ao fósforo. Ou seja, muito baixo. É com essa informação que eu tenho aqui, ó, muito baixo, que eu vou utilizar em outra tabela para fazer a recomendação. Vamos lá. Para milho irrigado, eu tenho essa tabela aqui, em que eu tenho a expectativa de rendimento, 6 toneladas por hectare, 8, 10 ou 12. Dependendo da expectativa que eu tenho, eu aplico mais ou menos. Se eu quiser produzir 6 toneladas por hectare, eu tenho que aplicar, por exemplo, no nitrogênio, 20 kg por hectare. Se eu quiser produzir 12 toneladas por hectare, em relação ao nitrogênio, eu devo aplicar 30 kg por hectare. Em relação ao fósforo? Em relação ao fósforo, essa tabela aqui não vai me ajudar. Porque ou o nível é adequado ou é alto, o que não vem ao caso da nossa análise. Na nossa análise, voltando, nós achamos o teor muito baixo aqui, ó, entre 0 e 10. Então, o que nós podemos fazer? Deixa eu passar logo aqui essas duas tabelas para vocês. Essa primeira tabela é sobre adubação de semeadura, e nesse livro ele também fala em que época essa adubação deve ser feita, 15 dias antes, né, da semeadura. Antes desses 15 dias já tem que ter feito a calagem e adubação de cobertura, que também o livro vai trazer a recomendação. Geralmente, a adubação de cobertura para milho e para outras culturas anuais é de 25 a 40 dias após a germinação. Pronto. Em relação à adubação de cobertura, também não vai se utilizar fósforo, só se recomenda nitrogênio e potássio. Então, nenhuma das duas tabelas vai me ajudar. Não é adequado o nível e nem é alto, é muito baixo. Então, o próprio livro ele vai trazer uma outra tabela genérica que vai te ajudar nesses casos. Se o nível de fósforo no seu solo for muito baixo ou médio, esses três aqui, ó, que não compreendem essa tabela aqui, né? Nessa tabela só tem adequado e alto. Aí, independente da cultura, né? Somente você vai ter que preocupação em verificar se a cultura que você quer adubar vai ser em sistema de sequeiro ou irrigado. Como é irrigado, aí eu vou utilizar, vamos ver aqui, ó, muito baixo, né? Muito baixo, percentual de argila era 27%, é aqui, ó. Então, eu vou utilizar no plantio 150 kg por hectare de P2O5, ok? Porque é sistema irrigado. Professor, e para a cultura da berinjela? Uma cucurbitácea. Nesse caso, se o seu solo for realmente, tiver o teor de fósforo muito baixo ou baixo, e não tiver essas faixas na recomendação da cultura, você vai utilizar essa daqui, tá bom, pessoal? Essa tabela vai ser genérica a todas as culturas em que especificamente não tem para elas. Professor, então, essa
essa é a quantidade final? Não é. Lembram disso, né? 150 kg por hectare de fósforo na semeadura ainda precisa ser transformada em fertilizante. Se o fertilizante que você vai usar, por exemplo, tem 50% de P2O5, você vai utilizar, então, 300 kg de fertilizante, desse fertilizante que tem 50% de P2O5. Então, o exercício que eu vou passar para vocês é justamente isso. Vocês vão transformar esse valor no requerimento final para 3 fertilizantes diferentes e vão verificar qual é mais barato, qual é a adubação fosfatada mais barata. Vamos lá. O exercício. Qual a quantidade de fosfato natural, superfosfato triplo e fosfato diamônico, DAP, em semeadura para um rendimento de 10 toneladas por hectare de milho irrigado e teor adequado de fósforo no solo? Tá um pouquinho, tá errado aqui, um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui logo. Ok? Para um teor adequado de fósforo no solo. Então, se já está falando que são 10 hectares, 10 toneladas por hectare, desculpa, o rendimento, ele é irrigado e o teor de fósforo é adequado, seria aqui, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa. Então, seria... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Seria aqui, né, ó. Opa. 10 toneladas por hectare, ok? Fósforo extraível adequado, então seria aqui, ó, 100 kg por hectare, ok? Então, você vai pegar 100 kg de P2O5 e vai converter, isso só na semeadura, tá bom, pessoal? E vai converter em fosfato natural, superfosfato triplo e fosfato diamônico. Vai verificar qual o mais vantajoso economicamente, aqui na questão B. Beleza? Os dados estão aqui. Fosfato natural, 24% de P2O5, 409,6 a tonelada. Reais, né? Superfosfato triplo, 41% de P2O5, 1.484,8 a tonelada. E o DAP, 45% de P2O5, 1.828,4 a tonelada. Então, vocês vão converter esses 100 kg por hectare em fosfato natural, superfosfato triplo e DAP e verificar qual é o mais vantajoso, tá ok? Essa adubação, como é que se faz? Essa adubação, pessoal, ela se faz 5 centímetros de profundidade ao redor da copa da planta, né? A uma distância do caule, que seria mais ou menos de 10 centímetros, que seria mais ou menos a copa da planta, ok? Isso na adubação de cobertura, desculpa, de cobertura. Na adubação de semeadura, geralmente 5 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros abaixo da raiz da planta. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Vou colocar para vocês o material e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e até mais.